Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Nós vamos trabalhar mais um conto de Lígia Fagundes Telles aqui no nosso livro Antes do Baile Verde. E agora nós vamos trabalhar sobre o conto chamado A Ceia. É importante a gente observar como a Lígia trabalhava essas questões das angústias existenciais, dos sentimentos, da dor e principalmente as figuras femininas, né? Se você observar, grande parte dos contos dela, a maioria deles, trabalha com a referência ligada à figura feminina, né? Por isso essa obra, sendo assim tão referencial e representativa, tá? A sua obra como um todo nos dias de hoje, em que se traz à tona, né, definitivamente o debate sobre a importância do papel da mulher na nossa sociedade, o seu valor real, tudo aquilo que significa para Lígia Fagundes Telles o que? Essa questão de centralizar a mulher e os seus temas dentro dos seus contos. Então vamos dar uma olhada, vamos começar vendo então o primeiro, que é a ceia, né? Como é que funciona esse conto que trabalha relações, né, entre duas pessoas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Vamos lá. O conto A Ceia, de Lígia Fagundes Telles, narra o último encontro de Alice e Eduardo em um restaurante decadente, né, um casal. Falou assim, o ambiente é descrito de forma detalhada, criando uma atmosfera melancólica que reflete a deterioração da relação do casal. Mas vendo como o ambiente traduz a dor que está representando a relação. Alice, que pediu o reencontro, demonstra preocupação e busca se reaproximar de Eduardo, que por sua vez mantém-se distante e contido. Durante a conversa, fica evidente que os dois já foram um casal, mas terminaram de forma brusca e dolorosa. Alice tenta justificar o fora que deu em Eduardo, enquanto ele reage com frieza e certa ironia. Né? Foi muito o papel do homem nessa hora. Né? O narrador observador e distante descreve gestos e expressões permitindo ao leitor interpretar os sentimentos dos personagens. O jantar, que deveria ser o centro do encontro, torna-se apenas o pano de fundo para o conflito emocional óbvio, né? Vamos lá. O conto se desenvolve com diálogos carregados de tensão e silêncios reveladores. No final, não há uma conclusão definitiva sobre o destino dos personagens, reforçando o tom ambíguo e introspectivo da narrativa. A história aborda temas como arrependimento, dificuldade de comunicação e os desafios de uma possível reconciliação. Coisa muito difícil de acontecer. Ao longo da narrativa, a ambientação desempenha um papel fundamental. O restaurante decadente, com sua iluminação fraca e mesas cobertas por toalhas xadrez, funciona como reflexo da relação fracassada entre os protagonistas. O tom sombrio e a escolha de um local pouco frequentado ressalta o isolamento emocional vivido pelos personagens. Importantíssimo isso daí, né? O ambiente em ressonância, né, com a história. Ou seja, eu crio um sentimento através do ambiente também. Ele participa como personagem. Alice, desde o início, demonstra uma inquietação emocional. Seu desejo de reencontro sugere uma tentativa de redenção ou uma busca por resposta sobre o passado. Sua postura oscilante entre fragilidade e insistência reflete sua angústia interior. Por outro lado, Eduardo apresenta uma resistência inicial, escondendo sua dor sob um manto de sarcasmo e indiferença. Sua relutância em interagir com Alice e sua recusa em se envolver novamente demonstra o peso da má carrega, lógico, né? Falou assim, tomou um fora, ficou chateado, agora, depois que supera, né, e ressignifica, é isso daí, né, que relabora a relação, ele começa a ter outro olhar para a relação que ele teve. A dinâmica entre os dois se revela por meio de pequenos gestos e trocas de olhares. Alice tenta tocar a mão de Eduardo, mas ele rapidamente a retira, evidenciando sua barreira emocional. Eduardo desvia o olhar quando Alice fala sobre o passado, indicando que ainda não superou completamente o que aconteceu. A tensão entre os dois
cresce à medida que as memórias dolorosas são relembradas, tornando a conversa repleta de subtextos e significados ocultos. A gente quer trabalhar dentro desse contexto aquela ilusão da reconciliação que marca, né? Ou seja, quando um relacionamento termina, ele termina por alguns fatores e algumas razões. E dentro de um relacionamento, o término é sempre um processo que a gente entende, se for uma forma convencional, ela é a decadência do relacionamento, né? Falou assim, e isso daí gera um conflito. Quando vem a tentativa de reconciliação, falou, antes do sentimento positivo, ou paralelo ao sentimento positivo, os sentimentos negativos que levaram à quebra do sentimento surgem também. E as pessoas não são capazes de retomar só a parte boa de um relacionamento. Não existe isso. Retoma-se tudo. Se não foi possível superar aquilo quando estavam juntos, mais difícil vai ser depois que se separaram, porque os vínculos emocionais são rompidos. Tá bom? Então, vamos vendo ali o que vem na continuidade. Ó. Outro elemento marcante do conto é o uso do silêncio como ferramenta narrativa. Muitas vezes os personagens deixam frases inacabadas ou evitam responder diretamente às perguntas um do outro. Esses momentos de pausa e hesitação intensificam a carga emocional da história, permitindo que o leitor preencha as lacunas deixadas pelo texto. É a intenção, né? Você deixar temas vazios, ou seja, assuntos vazios, faz com que crie-se uma cumplicidade com o leitor que reconstrói aquilo. O simbolismo também está presente na maneira sutil, mas significativa. O abajur, apagado por Alice, representa a escuridão da relação e a dificuldade de enxergar claramente o outro. O jantar, que deveria ser um momento de confraternização, transforma-se em um cenário de confronto emocional. A comida servida permanece quase intocada, reforçando a ideia de que os personagens não estão ali para se alimentar, mas sim para enfrentar sentimentos mal resolvidos. Tá? Então, é o contexto. O jantar, como a gente já disse, é o contexto das ideias. Tá? O clímax da narrativa ocorre quando Alice finalmente tenta romper a barreira emocional de Eduardo, expondo seus verdadeiros sentimentos. Ela admite ter sentido falta dele, enquanto Eduardo hesita entre ceder ao desejo de reconciliação e manter-se firme na decisão de seguir em frente. Sua resposta evasiva mantém a ambiguidade do encontro, deixando o desfecho em aberto. Lógico, né? Fala assim, poxa, não dá para responder isso significativamente. Né? As pessoas constroem uma ilusão, que é a ilusão romântica do cinema, né? Na retomada de uma relação. Isso daí não acontece. A conclusão da história é marcada por um silêncio profundo. Eduardo se levanta, deixando ali sozinha à mesa, perdida em seus pensamentos. Não há lágrimas, discussões acaloradas ou despedidas dramáticas, apenas a incerteza do que virá a seguir. O leitor é deixado com a sensação de que aquele encontro poderia ser tanto um recomeço quanto um adeus definitivo. A narrativa de Ligia Teles se destaca pela profundidade psicológica dos personagens e pelo uso habilidoso de elementos simbólicos. Então lembre-se disso, né? O trabalho dela, o trabalho metafórico e psicológico é muito importante. A ceia não é apenas um conto sobre reencontro amoroso, mas um reflexo sobre o peso das decisões passadas e a dificuldade de reconstruir laços rompidos. Né? História convida o leitor a explorar a complexidade dos sentimentos humanos e a questionar se é possível apagar o passado ou se ele sempre deixará de marcar marcas indeléveis, ou seja, impossíveis de desaparecer. Né? Por fim, a história reforça a ideia de que nem sempre há resoluções claras para os conflitos emocionais. Alice e Eduardo permanecem presos em um ciclo de lembranças e ressentimentos, sem uma resposta definitiva sobre o seu futuro. A ausência de um desfecho fechado permite diferentes interpretações, tornando a ceia uma obra intrigante, profundamente humana, principalmente porque é muito comum que isso daí aconteça. É algo presente, típico nas relações humanas. Né? Falou assim, que a dificuldade,
as atitudes emocionais e muitas vezes não racionais ou vice-versa, elas têm que trabalhar juntas, né? Ou seja, ou emoção e razão precisam estar associadas, porque eu trabalho em função da razão e deixo as questões emocionais não resolvidas. Ou então eu tomo atitudes de rompimento pela emoção do momento e depois eu começo a reavaliar a minha decisão e o valor daquela pessoa que estava comigo. A única coisa importante de entender é que essa atitude tem um reflexo significativo no outro, né? E dentro das pesquisas que eu fiz, a gente vê que é muito comum, ainda mais hoje em dia, a questão do rompimento partir por parte da figura feminina, que busca uma liberdade, que busca um significado construído por ela mesma para a sua vida e que acaba com isso evitando a permanência dentro de um relacionamento. Tá? Ela evita essa permanência e aí vem a ambiguidade. A ambiguidade do quê? Do desejo de um sentimento amoroso profundo por alguém em conflito com a sua independência e com a conquista de um espaço cada vez maior hoje em dia. Tá? Então a atualidade dos contos de Lígia, principalmente nesses relatados dentro de relações, refletem muito o papel dela como mulher significativa na época, como mulher o quê? Fora do padrão. Já falando de Estélis, para sua época, era uma mulher resolvida, uma mulher independente, uma mulher forte, uma mulher sem a pressão das relações sociais sendo impostas a ela, né? Ela, dona de sua vida. Então, é o olhar da mulher madura que, em dado momento, percebe que as coisas têm que ser resolvidas com equilíbrio, para que as dores não permaneçam, para que os sentimentos não sejam frustrados, para que a gente aprenda a não fechar a porteira quando passamos por ela. Não é verdade? Então, tudo isso daí é o elemento de vida trazido por Lígia, né? Vamos dar uma olhada agora na sequência cronológica. Bom, a gente vê o que? O caminho por que anda. Eu sempre gosto de trabalhar a cronologia, porque a gente consegue ter o que? A sequência. Nós fizemos uma leitura sintética da obra, tá, já com alguma análise. Vamos ver a síntese disso, e aí sim uma análise literária. Então, olha só, o conto inicia com a descrição do cenário, um restaurante decadente pouco frequentado, importante. O ambiente é descrito com detalhes como as mesas cobertas por toalhas xadrez, vermelho e branco, e abajures feitos de garrafa, aquela coisa bem rústica. Alice e Eduardo entram no restaurante e escolhem a mesa mais escura do local. Ou seja, demonstração do quê? Dos sentimentos. Alice apaga o abajur, deixando o homem sem conseguir ler o cardápio. Que ódio disso. Os diálogos entre os personagens começam de forma tensa e carregada de subtexto. O narrador revela que Alice e Eduardo já foram um casal e que este é um reencontro solicitado por Alice. Vejam de onde parte isso, né? O homem tem o ressentimento por ter sido deixado dentro do relacionamento e agora, depois de ter ressignificado tudo isso daí, ele quebra, né? Vem a decepção sobre a ação feita pela figura feminina. Isso se torna difícil dentro de uma reconciliação, né? Ou seja, ele foi deixado de lado, então o valor me deixou e agora me quer de volta, né? Ah, mas está retrabalhando esse valor e esse significado. Só que é assim, como os fatos da relação é que levam ao afastamento, aquele que levou fora fica receoso do fato reacontecer, ele não quer passar pela mesma situação novamente, né? Então, é muitas vezes isso que acontece. Alice demonstra certa preocupação com Eduardo, tentando sondar seu estado emocional. Eduardo, por sua vez, mantém-se contido e evita demonstrar suas emoções claramente. A tensão emocional do casal é evidenciada pelos gestos e expressões descritas pelo narrador. Tá? Eduardo relembra com incômodo o fora horrível que levou dele. Está vendo como isso daí se tornou um trauma dentro da relação? Alice parece arrependida e tenta justificar sua atitude passada. É tudo que precisa para não dar errado, gente. Para dar errado.
justificativa. A gente não justifica relações afetivas. Era o que sentia na época e ponto final. Tá? A conversa gira em torno de banalidades e recordações, mas um peso emocional latente. Alice e Eduardo alternam momentos de ironia, sarcasmo e uma tentativa de reaproximação. O clima entre os dois se torna cada vez mais denso, com silêncios que dizem mais do que as palavras. Alice tenta estabelecer algum tipo de contato físico e emocional com Eduardo, quando ela tenta tocar na mão, mas ele faz o quê? Afasta a mão. Eduardo hesita, dá sinais de que ainda sente algo por Alice, mas não sabe como reagir. Né? Foi uma surpresa, principalmente para ele. A ceia é servida, mas a tensão no momento faz com que a comida seja quase ignorada. Não era o centro da atenção. Tá? A conversa se aprofunda e traz à tona os sentimentos de culpa, mágoa e desejo reprimido. Tá? Alice, com um misto de insegurança e esperança, busca sinais de que Eduardo ainda se importa. Eduardo, por outro lado, mantém uma postura distante, ainda de ressentido, lógico. Tá? O conto termina com uma atmosfera ambígua, sem uma resolução clara, deixando ao leitor a interpretação do desfecho emocional dos personagens. Pois é. Né? E vamos fechar então com a análise. Olha só. Então o conto apresenta uma narrativa intimista e psicológica. Marque bem isso. Tá? Em que os sentimentos dos personagens são revelados indiretamente. O ambiente decadente reflete o estado emocional do casal, simbolizando a deterioração da relação. Tá? Então o ambiente mostra isso. O uso do narrador observador permite que o leitor perceba os sentimentos subentendidos nos diálogos e gestos. Sim, não é uma visão de um deles, né? É aquela observação dos dois. Então é possível ver a reação de um e a reação do outro quando eles falam. A metáfora do abajur apagado representa a dificuldade de comunicação e o distanciamento emocional entre Alice e Eduardo. E também a dificuldade de encarar, né? Ou seja, de enfrentar aquela situação. As falas e os silêncios entre os personagens evidenciam o conflito interno de cada um. Alice tenta se aproximar de Eduardo, mas sua insegurança e o peso do passado dificultam essa tentativa, que é da mão. Eduardo, ainda ferido, reage com frieza e contenção, criando um contraste entre a tentativa de reaproximação e a resistência ao perdão. Porque existe a dor, né? Existe a dor. E trazer isso daí de volta é como o quê? Reviver o luto, reviver a dor que foi experimentada por ele. Tá? Então, essa é a questão. A presença de figuras de linguagem como metáforas e antíteses contribui para a beleza literária do conto. Sim, a metáfora são as simbologias, as antíteses para mostrar justamente o conflito. Tá? A ausência de uma resolução definitiva amplia a carga emocional do texto, deixando a interpretação do futuro dos personagens em aberto. Você quer levar romance para isso? Para que eles se reaproximem e vivam felizes? É você. Você quer entender as relações com clareza, em que as coisas resolvidas não são resolvidas? As coisas muitas vezes aparentemente resolvidas são apenas o quê? Frustrações que não foram solucionadas, ou então não se viveu ainda, né? Ainda não se sofreu o suficiente a separação e é preciso refazer isso tudo na cabeça daquele que está buscando. Tá? Então, o texto explora temas universais, né? O arrependimento, o amor perdido e a dificuldade de reconciliação sempre. Né? Então, importante isso. Tá? Vamos lá. Esse conto é um dos contos mais significativos, né? De Antes do Baile Verde, que é Venha Ver o Pôr do Sol. Olha que bonito, não é não? Ele é assim, um dos títulos mais lindos e que escondem dentro de si uma história terrível. Vamos conhecer um pouco dessa história surpreendente que ela coloca no texto? Então começa assim, ó. Vamos lá. O conto Venha Ver o Pôr do Sol narra o encontro entre Ricardo e Raquel. Um
Um casal que havia rompido o relacionamento. Observem a sintonia dos temas. Após insistentes súplicas de Ricardo, Raquel aceita encontrá-lo no cemitério. Apesar de relutante, ela segue o ex-namorado até o jazigo, onde ele promete lhe mostrar a fotografia de sua prima falecida. Desde o início do conto, a ambientação sombria contribui para a construção da atmosfera de suspense. O cemitério, descrito como um lugar desolado e silencioso, contrasta com a presença inocente das crianças brincando ao fundo. Olha que legal. Tá? Esse contraste acentua a tensão da narrativa e reforça a sensação de que algo está prestes a acontecer. Ricardo, com sua insistência calculada, conduz Raquel cada vez mais para dentro do cemitério, enquanto ela hesita, mas ainda assim continua ao seu lado. A personalidade de Ricardo se revela aos poucos através de seu comportamento manipulador e insistente. Vejo que existe uma intenção. Raquel, de que seu pedido é Ele usa palavras doces e um tom sedutor para convencer Raquel de que seu pedido é inocente. Raquel, por outro lado, demonstra certa superioridade e desprezo por ele, deixando claro que não tem mais sentimentos pelo ex-namorado. Essa dinâmica de poder se torna fundamental para compreender o desfecho da história. Vejam, faça um contraste com a história anterior e essa. As relações, o desejo de poder, como reage o homem quando deseja o retorno, quando reage a mulher, dentro da mesma relação em que ela deixa o homem. Tá? Quando Ricardo a leva ao jazigo de sua suposta prima, a tensão se intensifica. Raquel entra no túmulo para observar a fotografia que, segundo ele, se assemelha a ela. No entanto, ao olhar a lápide, ela percebe que a data da morte é muito antiga para que a falecida pudesse ser parente de Ricardo. Esse detalhe sutil marca a transição da história para o seu clímax, pois sugere que Ricardo planejou meticulosamente a armadilha. Antes que Raquel possa reagir, Ricardo fecha a porta do jazigo e tranca a fechadura, deixando-a presa. O choque e o desespero de Raquel são evidenciados por seus gritos de ajuda e suas tentativas de abrir a porta, mas Ricardo permanece indiferente. Seu olhar frio e sua ausência de emoção revelam a vingança premeditada. Ao longo do conto, Lígia Fagundes Telles constrói uma atmosfera de horror psicológico, explorando a crueldade humana e a vulnerabilidade da vítima. A crença, né? A cena final reforça a ironia cruel da história. Enquanto Raquel está aprisionada no túmulo, Ricardo simplesmente se afasta, ignorando seus gritos. Do lado de fora, o mundo segue normalmente, com crianças brincando inocentemente. Esse contraste entre o terror vivido por Raquel e a normalidade do cotidiano ressalta a impassibilidade do destino e a frieza do ato cometido por ele, sem sentimentos. Ou seja, houve uma ruptura de sentimento? Houve, relativamente, né? Mas, assim, a vingança, né? Esse é o tema principal. O conto utiliza elementos característicos do suspense e do terror psicológico, criando um clímax impactante. Sim. A manipulação de Ricardo e a vulnerabilidade de Raquel são centrais para a trama, destacando a perversidade e a vingança como temas principais, tá vendo? A narrativa também aborda questões sobre poder e controle das relações humanas, mostrando como o indivíduo pode exercer domínio sobre o outro através da manipulação psicológica. O nome disso daí é transtorno narcisista, isso dentro dessa condição, né? Ou seja, não que ele seja absolutamente narcisista, mas nesse momento é o que ele faz, né? A rejeição faz com que ele se torne manipulador. E o valor que ele dá à vítima. A estrutura do conto é envolvente e conduz o leitor a um desfecho inesperado e cruel. O início aparentemente inofensivo contrasta com a reviravolta final, criando um impacto emocional intenso, lógico, né? Lígia Fagundes Telles constrói a tensão gradativamente, levando o leitor a se questionar sobre as verdadeiras intenções de Ricardo. Não? A história também pode ser interpretada como uma reflexão
sobre as relações abusivas e o perigo da obsessão. Olha lá, tá? As relações obsessivas, é o narciso. Ricardo representa o indivíduo que não aceita a rejeição e busca vingança de forma cruel. Raquel, por sua vez, simboliza a vítima da manipulação, que, apesar de seus sentimentos de alerta, acaba caindo, tá, na armadilha. É aquela submissão emocional. Tá? A mensagem final do conto deixa uma forte impressão no leitor, evidenciando a imprevisibilidade e a crueldade das relações humanas. Venha ver o pôr do sol é uma narrativa marcante que mescla romance, suspense e terror de maneira magistral, consolidando Lígia Fagundes Telles como uma das grandes escritoras da literatura brasileira. E por que Venha ver o pôr do sol? Né? Porque é o momento do dia e é aquilo que ela percebe, a única coisa que entra de luminosidade para dentro do túmulo que ele fecha e tranca. Não é? Fazer aqueles túmulos, provavelmente aqueles que você tem acesso, tem uma portinha que é trancada, obviamente. Isso não vai representar a morte da personagem, mas sim a crueldade, né, da outra parte. Então, esses são pontos significativos a ser observados dentro do trabalho sobre a relação humana que Lígia Fagundes Telles está construindo. Vamos ver a sequência cronológica? Lógico, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas vamos lá. Ricardo insiste para que Raquel aceite encontrá-la, o argumento que tem, argumentando que tem algo importante para mostrar para ela. Relutante, Raquel cede à insistência e marca o encontro com Ricardo. Veja, Raquel havia se libertado desse jugo de Ricardo, né? Mas ele não aceita, tá? Ele não aceita. O Narciso não aceita ser rejeitado. O local escolhido por Ricardo é um cemitério, o que já gera o desconforto inicial do Raquel. Veja como Lígia Fagundes Telles trabalha muito bem, né, o ambiente, para que o ambiente seja cúmplice dentro da trama da história. Ao se encontrarem, Ricardo age de maneira persuasiva e mantém um tom misterioso. Durante a caminhada pelo cemitério, Ricardo comenta sobre sua família e sobre um jazigo que pertence a ela. Ele menciona que deseja mostrar a Raquel uma fotografia de uma prima falecida que tinha olhos muito parecidos com os dela. Apesar de hesitante, Raquel segue Ricardo, atraída pela curiosidade e pela relação afetiva que tiveram no passado. Veja, existe uma relação afetiva e existe o conhecimento dele sobre a curiosidade dela. Ao chegarem ao jazigo, Ricardo abre a porta e convida a entrar para ver a fotografia. Raquel, ainda desconfiada, entra no túmulo e começa a observar o local. Então vejam só como ela traduz ainda uma submissão ingênua em relação a ele. Né? Importante entender isso. Ela nota a lápide e percebe que a data da morte inscrita é muito antiga para ser de uma prima de Ricardo. Nesse momento, Ricardo fecha a porta do túmulo, abruptamente trancando Raquel dentro. Raquel entra em desespero e começa a gritar pedindo ajuda. Ricardo, impassível, ignora os apelos da jovem e se afasta calmamente do local. Tá? Então, o conto finaliza com uma cena contrastante. Enquanto Raquel está presa e desesperada, crianças brincam na rua alheias ao ocorrido. Né? Então, é aquilo. Crianças, tá? Simbolizando o quê? A ingenuidade, simbolizando a liberdade, e ela, né, por sua vez, também representando a ingenuidade, mas o aprisionamento dentro dessa própria ingenuidade. Né? Então, muito interessante, muito significativa a narrativa desse conto. Vamos ver como é que é a análise e os detalhes disso? Então, Venha ver o Pôr do Sol apresenta uma narrativa de suspense psicológico, tá? Em que a tensão cresce gradativamente. Sim, né? Ela cresce gradativamente. O ambiente do cemitério é fundamental para a construção do clima sombrio. Lógico, sempre. A escolha do título contrasta ironicamente com o desfecho macabro. Venha ver o Pôr do Sol, você imagina uma situação romântica. Ricardo é um personagem manipulador que premedita friamente seu plano de vingança.
Raquel, por sua vez, representa a vulnerabilidade e a ingenuidade ao confiar em seu antigo namorado. A ambientação em um cemitério reforça a sensação de isolamento e de perigo iminente. A simbologia do túmulo fechado pode ser associada ao destino inevitável e à impossibilidade de fuga. O conto utiliza descrições detalhadas para criar imagens visuais fortes e impactantes. O narrador onisciente fornece informações suficientes para que o leitor compreenda o horror da situação. O desfecho trágico, sem qualquer possibilidade de redenção para o protagonista, amplia o impacto emocional da narrativa, não tem nem dúvida, né? A ausência de um herói ou salvador evidencia a fragilidade da condição humana diante da crueldade. Nem sempre vai haver um herói. E o contraste entre o desespero de Raquel e a inocência das crianças brincando reforça a indiferença do mundo diante da tragédia. Nem todo mundo está tão preocupado com as coisas que acontecem com você ou com os outros. A trama aborda temas como vingança, traição, perversidade humana. O conto mantém um ritmo gradual, levando o leitor a um clima inesperado e aterrorizante. A história mostra como a confiança pode ser manipulada e transformada em uma armadilha mortal. Então essa é a grande sacada da obra também, não? Fala assim, a manipulação que é feita diante das relações emocionais, o que acontece demais. Não? As pessoas falam que dentro de uma relação existe uma intimidade, que eles se tornam um só, que é uma relação gêmea. Nada disso, muito pelo contrário. Né? Sempre um vai ser perna e o outro vai ser cabeça. E é isso, essa a diferença do contexto. Tá certo? Isso aí, minha gente. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço a vocês.